estamos de volta ao vivo pela Diário TV Canal 4, lembrando os meninos de 17 para 18 anos até os 26 anos, que as inscrições para o Miss Teresópolis 2020 estão abertas no Estúdio de Beleza Jorge Costa e são as últimas semanas, rumo que número 9, em frente à Receita Federal. E também as inscrições para o Miss Estado de Janeiro Infanto Juvenil de crianças de 4 a 17 anos, no mesmo local, de 9h30 da manhã às 18h30 no Estúdio de Beleza Jorge Costa. Vá correndo e faça já a sua inscrição e não fique fora dos maiores concursos de beleza, não só na nossa cidade, mas no estado do Rio de Janeiro. Bem, gente, como eu disse para vocês na abertura do programa, a gente vem combatendo muito várias questões aqui no programa, né? O programa deixou de ser um programa unicamente de falar de beleza e moda para informar e falar sobre temas polêmicos. Um desses temas polêmicos chama-se pedofilia. Uma coisa que cada vez está mais enraizado na nossa sociedade, mesmo com todos os alertas possíveis, a gente vê muita coisa acontecendo com crianças, e crianças têm que ser crianças. É doentio essa questão de sentir atração física por uma criança. Eu acho isso um absurdo, é uma doença, precisa ser tratada, mas principalmente precisa ser combatida dentro da sua casa. E para isso eu trouxe a aluna da Vara da Infância e Juventude da nossa cidade, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre essa questão, como é que ela trabalha com tudo isso, como é que ela combate tudo isso, como é que a Vara da Infância interfere diretamente dentro das suas residências para poder detectar essas questões que às vezes passam despercebido, porque a mãe ou finge que não vê, ou o pai finge que não vê, ou o irmão finge que não vê, mas está acontecendo na sua casa, pode estar acontecendo agora, e você não está sabendo. Boa noite, Luna, tudo bem? Boa noite, Luiz. Quero te agradecer muitíssimo. E o agradecimento não é pro forma, é de coração. Eu agradeço né? muitíssimo também. Eu fiquei muito feliz pelo convite, de verdade, porque falar sobre esse tema não é que eu goste, obviamente que não. Ninguém gosta. Mas eu gosto de poder trabalhar nisso e poder alertar as pessoas, e fico muito feliz, mais uma vez, de estar aqui. E te digo, meus agradecimentos são realmente de coração. Eu também Tá fico certo? muito feliz. E feliz também, como você falou no início, né, na apresentação do programa, maio é um mês que a maioria das pessoas se mobilizam mais, a sociedade de uma forma geral, porque o dia 18 é o dia de combate à exploração sexual infantil, por conta de uma história que aconteceu em 1973, da morte de uma menina que foi assassinada e foi violentada sexualmente. Então, assim, muitas coisas acontecem no mês de maio, e é muito bom que se chame mais atenção para isso. Exatamente. Luna, me diz uma coisa, dentro da sua leitura da questão da pedofilia, como é que você analisa e visualiza e trabalha para combater essa questão que ela é muito, eu diria assim, muito velada? Porque é como normalmente os casos de pedofilia, tirando aquelas pessoas pedófilas que procuram a internet, e a gente sempre aconselha muito as mães, cuidado com o que vocês deixam as suas filhas publicarem, não deixa as suas filhas menores serem publicadas de biquíni, porque você não sabe quem está do outro lado, cuidado com o WhatsApp, etc, etc. Existe aquela situação de dentro de casa, de pai, de mãe, de irmão, e a gente sabe que isso pode ser combatido. Como é que você trabalha isso? Pois é, Luiz, assim, eu sempre digo que a maior arma contra o abuso sexual infantil e a pedofilia é a prevenção, né? É a gente tentar fazer com que o abuso não aconteça. Né? Existem hoje vários estudos e vários trabalhos, e aqui na cidade tem trabalhos importantes. Eu posso falar o Bem Me Quer, que atende, é um trabalho excepcional, é um programa que existe no estado do Rio, só aqui em Teresópolis, mas é um trabalho que acontece pós a violência sexual, e outras coisas acontecem, vários atendimentos pós-violência sexual. E um dia desses, liguei para a minha chefe, mandei um e-mail para a minha chefe no Rio, dizendo que eu preciso voltar a trabalhar com prevenção, porque é a única maneira que eu acredito que você tem para impedir, para proteger, na verdade. Né? E isso que você acabou de falar, a questão de orientar essas meninas. Você trabalha com meninas, você trabalha com famílias. Exatamente, né? E eu tive, agora assim, conversando até com Hélio, e fiquei assim, muito feliz, porque ele me falou do que vocês fazem. Do que a gente né? faz, E que, na verdade, assim, quem está de fora não imagina que o trabalho de vocês vai além, da questão da beleza. Vai além. Né? Vai E muito eu estava além. ali embaixo também, estava olhando o carinho com que o Hélio trata. Eu brinquei com ele e falei assim, gente, você é o conselheiro dessas meninas. Mais ou menos né? isso. Porque se preocupa com tudo. E o que você acabou de falar,
se preocupar em orientar essas mães. Olha o que as meninas fazem na internet, Exatamente. olha o WhatsApp, né? E também vou pegar o teu gancho de que o maior número de casos de abuso sexual, de pedofilia, infelizmente, acontece no interior da casa. Exatamente. Né? É a família, é o pai, muitas, quer dizer, um menor número é a mãe, mas é um tio, é alguém que está próximo à criança. É verdade. E isso dificulta mais, complica mais, porque, na maioria das vezes, eu posso dizer assim, que em cada 10 casos, 9 casos, acontece com alguém que é de inteira confiança da criança. Com certeza, Inteira, precisa né? ser. Até porque a gente tem visto, né, em várias matérias e etc., que hoje a questão da pedofilia através do WhatsApp, ela existe, mas em menor escala, porque hoje já se tem um alerta de como você tirar essa atenção e desviar essa situação. O problema é em casa. É um tio, como ela falou, é o pai, com alguns casos com aval da mãe, e principalmente em locais onde, na verdade, não se tem muita informação, onde a mídia não entra, onde a criança não está ligada na TV. Muitas vezes as pessoas usam, inclusive, da religião. Eu já vi Sim. situações complicadas, Luna, você me permite aqui, de pastores aliciarem crianças, dizendo que aquilo ali faz parte da religião, porque isso é uma coisa saudável, bacana. Quer dizer, existe todo um envolvimento de várias camadas sociais, inclusive dentro das religiões. Você falou agora há pouco, que é uma situação doentia. Sim. Né? E assim, o que é muito preocupante, além de acontecer em casa, isso, quando a gente fala de pessoas que têm a confiança da criança, você falou dos pastores, de padres, né? Existem situações, Luiz, olha, eu tenho 30 anos de formada, sou assistente social há 30 anos, e há 31 eu atendo situação de abuso sexual. Nossa Senhora. A primeira situação que eu atendi, eu não era formada ainda. Olha só, vou te pedir para você me cortar, tá? Não, fique à vontade. Entendeu? Tipo Fique à assim, vontade. quando der o tempo, você fala, ó, cala a boca agora. Imagina. Por favor. Porque eu começo a falar, não paro. Bom, não tem problema. A primeira situação, eu trabalhava, eu era estagiária acadêmica bolsista no hospital no Rio, Paulino Werneck, lá na Ilha do Governador. E foi o seguinte, uma menina de 8 anos, baiana, do norte da Bahia, foi vendida. Ela era abusada pelo pai e pelo irmão. Nossa foi vendida por um caminhoneiro, pela família, e veio descendo, né, pelo litoral, e foi sendo repassada para outros caminhoneiros. Né? Essa menina chegou, então, foi largada. 8. 8 anos. Gente, que absurdo. Foi largada num armazém do aeroporto, São Jobim, na época, Galeão, isso há 31 anos, né? E foi encontrada por um segurança, por alguém lá que trabalhava de manhã cedo, e foi levada para a emergência do hospital onde eu trabalhava, onde eu era estagiária. Essa menina, as histórias que essa menina veio contando, enfim, isso é só para ilustrar mesmo. Então, a primeira situação foi essa. E de lá para cá, eu já trabalhei em tantos lugares, mas em todo lugar que eu trabalhava, sempre tinha uma situação de abuso sexual. Sempre tinha. Os meus filhos falam o seguinte, que tem alguma coisa que o universo atrai. Por exemplo, eu quero só ver um filme. Um dia desses eu queria só ver um filme. E queria ver um filme em francês. Falei, ai, que ótimo. Estava lá... à disposição, um filme que eu recomendo. Assim, não é para distrair, porque você não vai assistir, mas é muito interessante. É muito interessante o filme, chamado A Louva a Deus. Eu já vi. Já viu? Já vi, é uma série, na verdade. Uma série, exato. É uma série, está na Netflix até. Na Netflix. Não é? Sim. Só tem a primeira temporada, mas é. Não é? Você vê como a coisa funciona. Exatamente. Como a coisa funciona, como levou tanto tempo para ele entender por que a vida dela ficou daquele jeito. Verdade, né? verdade. Então, assim, esse filme, por favor, quem tiver possibilidade, essa série, por favor, assista, porque vale a pena, porque você vai entender o quanto é complicado, o quanto é complexo uma situação de abuso sexual infantil, que isso não é uma situação de molestar corpo, molesta a alma. Sim, sabe? Exatamente. É molestar a alma da pessoa e cria traumas para sempre. Para sempre, exatamente. Um dia me perguntaram assim, você parece, isso há muito tempo, parece que você já foi abusada sexualmente, porque tudo, você vê abuso sexual, eu sou meio paranoica mesmo, sempre fui com meus filhos e sou com meu neto. E aí, quando me perguntaram isso a primeira vez, há muitos anos atrás, eu falei, não, nunca fui abusada. Tempos depois, eu fui fazer um trabalho no Rio,
E no treinamento de entrevista para a gente conversar com crianças abusadas, sabe? Como respeitar o tempo daquela criança, como não induzir essa criança, que é uma sugestão de programa, depois eu te falo, assim, que é muito interessante, que a Vara da Infância faz aqui. E aí eu fui lembrar, nesse treinamento, assim, que eu tinha sido abusada. Só que abusada, veja bem, eu tinha 19 anos, né? Era uma mulher feita, eu fui fazer faculdade, fui morar, como era pobre de Maré Desci, eu falo que é pobre de pai, mãe e parteiro, entendeu? Não sobrava nada, não. Era todo mundo pobre mesmo. Não tinha condição de morar em outro lugar, fui morar no alojamento de estudantes da UFRJ, lá dentro do fundão. Então, andava a pé, pedia carona, enfim. Para resumir, pedi um dia uma carona que não deu certo. O camarada, ao invés de me levar para o alojamento, como disse que ia, entrou lá numa ruela, lá numa vilinha, botou uma arma na minha cabeça, né? Não tinha como sair. O camarada, com a mão esquerda, com uma arma, um cano na minha cabeça, e com a outra mão pegou a minha mão, colocou no membro dele e me obrigou a masturbar. Luiz, eu tinha 19 anos. Eu fiquei tão mal, assim, eu comparo assim, imagina você com uma casa toda arrumadinha e alguém entra e quebra tudo e arrebenta tudo e você sabe que nunca mais vai conseguir consertar aquilo, né? Assim, eu fiquei muito tempo, depois que isso aconteceu, sem conseguir usar a minha mão direita. Eu tinha 19 anos, eu não era uma menina. E o camarada só fez isso. Ele não me bulinou, ele não tocou em você. Ele não tocou em mim. Ele fez você dar prazer a ele. Exatamente. E eu fiquei com tanto nojo de mim. E eu falei, gente, o universo sabe, né, o que faz, assim, Deus sabe o que faz. Aí eu trabalho com isso, então assim, eu consigo entender o que uma criança, quer dizer, entender, acho que não, mas assim, consigo perceber o sofrimento, porque eu sofri com 19 anos. Esse cara não era meu pai, era um desconhecido, não era meu pai, não era da família, não era alguém que eu confiava. Então, assim, eu acredito, sinceramente, é lógico que tem crimes. Nos Estados Unidos, o abuso sexual é crime hediondo. Sim, exatamente. Hediondo, assim, com vários tipos de punição, além da detenção, da prisão. E aqui é considerado, mas eu considero assim, que eu vejo que algumas coisas passam, sabe? Infelizmente, algumas coisas passam. Então, assim, eu considero o abuso sexual infantil o pior dos crimes. Sem dúvida alguma. Agora me diz uma coisa, Luna. Como é que você, já que você tem esse olhar, já até por uma sua experiência diária em receber casos de abuso, como é que a gente pode, até para ajudar mesmo, como é que a gente detecta que uma criança está sendo abusada, mesmo quando ela não consegue colocar para fora isso verbalmente? Sim, sim. É isso, a dificuldade porque seria mais fácil se essa criança conseguisse falar. Muitas vezes ela não fala, até na por maioria, medo, né? Exatamente. Na maioria das vezes, não fala. Então, assim, o que a gente indica, o que a gente aconselha, primeiro, é que os pais, os responsáveis, as pessoas que realmente protegem. Eu estou falando os pais, mas você tem que... Né? Nem sempre são os pais que protegem, né? Exato. Nem sempre. Nem sempre. Então, assim, as pessoas que realmente protegem, que estão ali no papel de protetores dessa criança, desse adolescente, que olhem, né? Aliás, que não olhem só, mas que vejam. Né? Porque, olha só, eu posso olhar aqui, eu posso passar um olho aqui, mas eu posso não estar vendo as coisas aqui. Né? Então, assim, eu sempre falo que há essa diferença. Quando a gente perceber, a gente observar e... Respondendo a tua pergunta, senão eu enrolo para caramba e não respondo, que você não te dou a resposta. Mudanças de comportamento, mudanças, rejeição. Por exemplo, se o abusador é alguém que está dentro de casa, ou alguém que não está dentro de casa, mas que possui uma relação de proximidade com essa criança, perceber se essa criança começa, de uma hora para outra, a rejeitar essa pessoa, a ter uma dificuldade de aproximação, a ter uma resistência, na verdade. Né? É aquele pai que a criança não quer mais brincar com ele, é aquele tio que a criança não quer mais se aproximar, é aquele casal de tio, de padrinhos, que a criança não quer mais passear com eles. Ela dá alguma ideia, né? Crianças que pararam de fazer xixi na cama e voltaram a fazer xixi na cama. Crianças que não tinham pesadelos e começam a acordar no meio da noite nervosas. Crianças que não querem mais ir para a escola. Que o rendimento baixa, sem nenhuma explicação
assim, aceitável de imediato, Uhum. sabe? E assim, vou aproveitar o teu programa, já te falei para você me cortar, porque eu falo. A gente vai ter que terminar até o bloco, já me chamaram até para Então tá, dizer. vai, então termina e a Não, gente mas volta. fala. Não, porque... Pode falar? Pode, vamos Então terminar. tá. Senão, olha só, eu te prejudico. com Não, os imagina, não patrocinadores. tem nada disso. Luiz, eu estava conversando essa semana com os amigos, uma psicóloga, que é uma teoria minha. Aliás, uma teoria, sou neguinha muito nojenta. Né? A cada 10 casos, 9 tem a ver com segredo. Eu quero lançar uma campanha, estou lançando favor, aqui no teu programa. Eu tenho falado muito com os meus filhos, e eu pensei nisso recentemente, quando uma situação do meu neto chegou em casa e minha filha perguntou como é que foi? E meu neto falou, não posso falar. A minha filha perguntou, não pode falar por quê? Porque é segredo. Era uma situação boba, era uma situação assim de arrumar, organizar, preparar, produzir um presente para a mãe, que seria Dia das Mães, o ano passado. Quando a Lília me falou, eu perguntei para o Arthur hoje, ele falou que não podia falar porque é segredo. Eu falei, gente, como assim? Não pode ter segredo. Aí, olha só como é que eu sou meio viciada em abuso sexual, né? Uhum. Uma situação que é uma situação familiar, boba. Tem nada a ver. Tem nada a ver, me levou a pensar isso. Então, assim, quero lançar uma campanha no Facebook, sei lá onde, né? Criança não pode ter segredo, Luiz. Não pode. Eu também concordo com Criança você. não pode ter segredo. Não pode. Aí você me pergunta, né? Ou alguém... Não, mas como é que a gente vai... No caso, por exemplo, olha... Eu saio com a minha filha, quero comprar um presente. Eu saio com o meu neto, quero comprar um presente para minha outra filha. Enfim. Vamos ter um segredo? Não, vamos preparar uma surpresa. Pronto, essa que é a palavra. Não é? Eu acho que essa é a diferença. Essa é a diferença. Você sabe por quê? Porque a maioria dos abusadores usam isso, a palavra segredo. Chega, se não é o pai, chega e fala assim... tem um outro filme chamado Jogo Perigoso. Assista, esse é filme, né? O camarada que é um padrinho, é um tio... É um professor na escola, é um vizinho, pai do coleguinha. Chega para a criança e fala, você não tem um segredo com a mamãe? Então, você pode ter um segredo com o titio também. Exatamente. Né? Você não entende? Lógico, entendi perfeitamente. E eu chamo a atenção de todo mundo em casa. A gente tem um tempo curto de televisão. É um assunto que demoraria 2, 3 blocos, mas infelizmente a gente não tem esse tempo todo de TV. Então a gente tem outros convidados para receber também. Mas a gente chama a atenção não só dos pais, que são pais de verdade, porque existem aqueles pais que são pais, mas não são aqueles pais confiáveis, mas eu tenho certeza que existem muitos pais e mães que nasceram para ser mães e pais de verdade. Então prestem atenção nos sinais que os seus filhos dão, como ela já deu vários sinais. E terminem com a questão do segredo em casa. Nós estamos lançando essa campanha aqui. Criança não pode ter segredo. Tem que contar. Pode fazer surpresa, mas segredos jamais. Por quê? Porque isso evita que a criança seja tolhida de falar o que tem que falar, porque tem que manter segredo. Segredo entre crianças e adultos não podem acontecer, de forma nenhuma. Essa é a nossa campanha, junto aqui com a aluna da Vara da Infância. Criança não pode ter segredo com os pais. Pode fazer surpresa, mas segredo jamais. Luna, muito obrigado pelo seu carinho. Estou te falando de coração. Eu agradeço muitíssimo. Passa o teu telefone da Vara da Infância, caso alguém precise falar. Então, na verdade, assim, eu estou também, trabalho na Vara da Infância, e hoje meu órgão é a ETIC, que é a Equipe Técnica Interdisciplinar Civil. O telefone 3644-7912. Muito bem. Bom, gente, então tá aí. Lançamos a campanha. Siga esse caminho. Criança não pode ter segredo. Pode fazer surpresa, mas segredo jamais. Um super beijo, tá? Imagina. Eu agradeço a sua visita aqui. Obrigada. Bom, gente, depois dos comerciais eu volto com o Jorge Costa falando sobre um super evento de noivas que vai acontecer agora no dia 11. Eu tenho certeza que você vai gostar de tudo aquilo que você vai ouvir aqui, porque vão ter profissionais de primeira linha. Eu volto já, ao vivo pela Diário TV Canal 4, com o programa Luiz Costa. Já.